E meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. É uma alegria, não é? A gente poder se reunir novamente para podermos aprender juntos sobre o Evangelho de Jesus, mas sobre a ótica espírita. E isso tem nos ajudado muito a enfrentar as dificuldades da vida. Na semana passada, não tivemos palestra. A gente fez só um pequeno estudo aqui, algumas pessoas que vieram. E nós estudamos uma mensagem, acho que ninguém estava aqui, os que estão presentes hoje. E a mensagem é uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. E o nome da mensagem é Assim Será. Eu vou ler essa mensagem só para iniciar a nossa reflexão, tá certo? O título já disse, Assim Será. E ele começa a partir de uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Lucas. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vê que interessante, ele está dizendo, ó, se você não é rico com Deus, acontece assim com você. Vamos ver o que Emmanuel fala a esse respeito. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas, se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Ou seja, é possível a gente chegar à velhice na juventude. Veja a reflexão interessante. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, natural, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Vê que coisa interessante. Um mausoléu, ou seja, é como se fosse um cemitério mesmo, né? Sem vida. Vamos lá. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem, em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado, no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, evidenciar-te-ão a presença física na terra, mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Termina, Emmanuel. Veja que interessante, né? Podemos usar tudo que a terra nos oferece. Tudo. Todos os bens materiais. Mas tudo é transitório. Ele tem que se apegar, focar naquilo que é essencial, naquilo que realmente vamos levar para a vida eterna. Lógico, a gente vai ter que usar a matéria, temos que viver no mundo, mas não nos prendendo, não valorizando excessivamente isso, que vai passar. Então a mensagem é por aí. Se não tivermos Deus no nosso coração, se não tivermos os tesouros, a riqueza verdadeira do Espírito, se nós focarmos só nas coisas do mundo, nós estaremos caminhando para a decepção, porque as coisas do mundo não são suficientes para atender a necessidade do Espírito. Então a mensagem é por aí. Ok, meus queridos? Então, olha, hoje nós temos o imenso prazer de receber nossa irmã Verônica Oliveira, que é da Casa Chico Xavier, que é uma casa muito ligada a nós, temos um laço muito profundo de amizade, e nossa irmã especialmente, a gente conhece ela há pouco tempo, mas temos uma afinidade extraordinária, uma amizade bonita, a gente se sente bem, conversa à vontade, é aquela afinidade mesmo, né? E a gente fica muito feliz que ela está hoje pela primeira vez aqui conosco, e é um imenso prazer receber. É muito bom quando a gente recebe os amigos, né? Todos são amigos, mas tem aqueles que a gente parece que a gente tem mais afinidade, né? Ela é uma dessas, certo, Verônica? Então nós vamos fazer a prece inicial e já vamos passar a palavra para ela. Ela trouxe um tema muito interessante para nós, que é a necessidade do cuidado com os nossos sentimentos. Olha que coisa bonita, né? Vamos ver. A nossa irmã estudou, preparou o seu trabalho e vamos aprender com ela, tá certo? Vamos fazer a nossa prece de início.
Senhor Jesus, querido amigo, nesse momento que agradecemos a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos entre amigos, para aprendermos juntos e juntos caminharmos nessa rota de evolução que aguarda todos os espíritos. Abençoa a nossa casa, abençoa todos que aqui vêm frequentar, encarnados e desencarnados, e abençoa especialmente a nossa irmã, que irá usar a palavra. Mais uma vez, muito obrigado, e que tua paz nos envolva hoje sim, que assim seja. Então agora, com a palavra, a nossa irmã Verônica Oliveira. Obrigada, Alain. Eu agradeço a todos a oportunidade, né, de poder estarmos aqui juntos. E como o Alain falou, essa afinidade é interessante. A gente vai conhecendo as pessoas, porque aí ficamos no Exórdio, eu e Mariana, e aí a gente sempre está acompanhando os palestrantes que estão conosco lá na Casa Chico Xavier. E assim, desde a primeira vez que eles estiveram conosco, que foi para o curso da evangelização, não foi? Que sempre foi muito tranquilo. As pessoas dizem que Alain tem uma leveza no passar, uma descontração quando ele fala, né? E isso é muito bom, graças a Deus. Então, que eu possa também aqui nesse momento trazer esse tema com leveza, porque ele é muito, muito importante. A importância do cuidado com os nossos sentimentos. É um tema que diz respeito a cada um de nós. E a partir dessa compreensão que a doutrina espírita nos traz acerca desse cuidado, é que aumenta a nossa responsabilidade. Porque normalmente, às vezes, a gente se preocupa muito com os outros, mas não se preocupa o quanto é necessário com os nossos próprios sentimentos. Então eu trago um abraço da Casa Chico Xavier para cada um aqui de vocês, muito fraterno, muito carinhoso, e espero que esse seja um momento para que a gente possa refletir e de algum modo, alguma dessas palavras, algum desse conhecimento sirva para que a gente repense em relação à nossa própria condição, né? Para que a gente possa de alguma forma empreender alguma mudança no nosso comportamento, nos nossos atos. Então vamos lá. Quantos minutos eu tenho mais ou menos, Alain? São 17h30, mas se precisar passar um pouquinho. Certo, mas eu vou me preparar para isso. Então, como Alain falou, a importância do cuidado com os nossos sentimentos. Para que a gente possa fazer uma certa distinção entre o que é emoção, o que são os nossos sentimentos, o que é a nossa vida afetiva, eu trouxe alguns conceitos de Paulo Dalgalarrondo, que é um médico, psiquiatra, e que um dos livros dele, que ele tem várias obras nessa área da saúde mental, é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Então, um dos cuidados, aqui a gente já tem uma pista, né, por conta disso. Um dos cuidados que a gente precisa ter com os nossos sentimentos é justamente para tentar prevenir algum adoecimento, né? Então, vamos lá. O que é a emoção? A emoção pode ser definida como um estado afetivo intenso, de curta duração, originado geralmente como a reação do indivíduo a certas excitações internas ou externas, conscientes ou inconscientes. Tudo o que nos chega pelas experiências, pelas vivências do dia a dia, nos toca justamente na nossa emoção. A gente reage a partir de uma emoção. E essa emoção também tem características físicas. Às vezes, diante de uma situação, a gente sente a sudorese, sente o tremor, a garganta seca. Dependendo do tipo de emoção, o nosso corpo se prepara para reagir. Então, tudo que nos chega do externo, chega sempre pela emoção. Essa é uma reação que tem uma curta duração e sempre tem essas características físicas, né? Que podem ser, como se falou aqui, excitações internas ou externas. Boa tarde, tudo bem? São estímulos, né? Internos ou externos. Conscientes, que a gente sabe de onde vem. Eu sei por que eu estou sentindo isso. Eu encontrei Alain e é uma pessoa que eu não gosto, né? E isso já me gerou uma reação. E eu sei o porquê dessa reação. Mas a gente também tem conteúdos inconscientes que a gente não sabe exatamente o porquê.
E com esse conhecimento da doutrina espírita, a gente sabe que esse conhecimento, esse conteúdo inconsciente pode ser de uma outra vida, ou até mesmo dessa, vamos dizer, da infância, né? Porque a gente vai, de certa forma, as memórias elas vão ficando guardadinhas, elas não vêm sempre à lembrança, elas não estão, vamos dizer assim, ativas, vivas, né? O que é, como ele disse, apresentam reações somáticas, que são essas reações do nosso corpo. O que é a vida afetiva? É a dimensão psíquica que dá cor, brilho e calor a todas as vivências humanas. Eu achei isso tão lindo, porque veja, a vida afetiva, vê como é importante. A vida afetiva é a dimensão psíquica que dá cor, brilho e calor às vivências humanas. Mais à frente ele diz: sem afetividade, a vida mental torna-se vazia, sem sabor. E aí eu me lembro das pessoas em condição de depressão. Quantas vezes elas têm ideação suicida e elas afirmam que a vida não tem mais sentido. E eu fico imaginando que é justamente isso. Perdeu a cor, perdeu o calor, perdeu o sabor, né? E às vezes a gente desiste de viver. Então essa questão, essa dimensão é muito importante. A afetividade na nossa vida. A afetividade é um termo genérico que compreende várias modalidades de vivências afetivas, como o humor, as emoções e os sentimentos. Isso é só para dar uma leve, vamos dizer assim, distinção entre cada um dos termos que a gente vai usar muito aqui hoje. O que é o sentimento? Os sentimentos, eles são emoções um pouquinho mais elaboradas. Ele diz assim: os sentimentos são estados e configurações afetivas estáveis. A gente sentiu aquela emoção, de certa forma o sentimento já é algo um pouquinho mais elaborado. Em relação às emoções, são mais atenuados. É interessante fazer aqui, voltando à questão da emoção, o dicionário diz assim, que emoção é um abalo emocional ou moral. Abalo porque quando a gente sente a emoção, normalmente ela mexe com a gente. Por isso que é um abalo. O sentimento tende a ser algo um pouquinho mais tranquilo. Depende do tipo de sentimento, logicamente. Então, em relação às emoções, são mais atenuados em sua intensidade e menos reativos a estímulos passageiros. Porque as emoções o tempo todo elas vão e voltam, não é? O sentimento já é algo um pouquinho mais estável. Os sentimentos estão comumente associados a conteúdos intelectuais, valores, representações e, em geral, não implicam concomitantes somáticos, ou seja, eles não geram no nosso corpo uma reação tão forte como no caso das emoções, certo? E interessante é isso, a gente tem sentimentos, como eu falei, em relação a conteúdos lá da infância, que a gente não sabe o porquê exatamente. E eu falo em relação, por exemplo, a mim. Eu lembro que na infância eu tive uma determinada experiência, que aí hoje eu sei qual foi, que me fez acreditar que é como se eu não tivesse tanto valor. Criança, às vezes, com aquela questão de roupa, de estar usando sempre uma roupinha que é de alguém, né? Que não é sua, o sapatinho que o pai e a mãe não têm condição de comprar. Então eu me lembro de uma experiência que eu tive quando criança, que eu tinha uma tia que sempre costurava e ela fazia coisas belíssimas, roupas belíssimas para minhas primas, né? E eu queria tanto que aquilo também acontecesse comigo. E eu lembro que uma vez, no carnaval, ela fez uma fantasia linda de odalisca para as minhas primas. Um paninho que sobrou, ela fez um shortinho para mim e um topzinho. E aí, essa experiência foi tão marcante na minha vida, porque é como se eu não pudesse ter algo melhor. Graças a Deus, isso não me gerou um consumismo. Na adolescência eu até era de comprar muita roupa, mas aí hoje, graças a Deus, está bem trabalhado. Mas eu dou esse exemplo
para que a gente possa compreender que às vezes situações aconteceram conosco lá na infância, né, ao longo da nossa vida, e geraram em nós alguns sentimentos. E às vezes a gente não sabe exatamente de onde veio, mas a gente sente. E aí a gente vai entendendo ao longo desse estudo a necessidade de trabalhar esses sentimentos. Então, constituem os sentimentos um fenômeno muito mais mental que somático, né? E diz respeito às nossas memórias afetivas. A gente tem muitos sentimentos que foram se estabelecendo em nós, se construindo em nós dessa vivência ao longo do tempo. Os afetos e os sentimentos são vivenciados de modo geral em dois polos: agradável e desagradável, prazeroso e desprazível. A gente precisa entender que as nossas emoções em si, elas não são nem negativas e nem positivas, nem boas nem más. Tudo vai depender do sentido que a gente dá. Porque a mesma situação, ela pode ocorrer para mim, pode ocorrer para você. Mas o que eu faço com ela, o sentido que eu dou àquela experiência, ele vai ser diferente para mim do que vai ser para Alain. As nossas emoções, por exemplo, o medo, quando ele acontece, ele nos prepara para reagir rapidamente. Então o medo em si ele não é ruim. Ele é até um modo de nos proteger. Toda essa engrenagem que é o nosso corpo, ele foi feito por Papai do Céu com uma riqueza de informações, né, de recursos, sempre para o nosso benefício. A gente é quem às vezes desequilibra ele, não é? Então vamos caminhando. A vida afetiva ocorre sempre em um contexto de relações do eu com o mundo e com as pessoas. A nossa vida afetiva, que é interna, que é psíquica, ela acontece sempre no contexto dessas relações, das minhas relações com o mundo, com as outras pessoas, com Deus, com Jesus, com a vida em si, com a natureza. Nós estamos nesse contexto de interação o tempo todo, variando de um momento para outro à medida que os eventos e as circunstâncias da vida se sucedem. As nossas reações, elas vão ocorrendo de maneira variada, porque as circunstâncias da vida, elas também variam. E dependendo do momento em que nós estejamos, a nossa reação vai ser sempre variada. A afetividade se caracteriza particularmente por sua dimensão de reatividade. Eu coloquei isso aí em destaque. Por quê? Tudo o que nos chega de fora passa primeiro pelo crivo da nossa afetividade, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, a nossa reação é baseada nos nossos sentimentos. Isso é algo que a gente precisa ficar bem fixo aqui, tá certo? Nesse sentido, há duas importantes dimensões da resposta ou reação afetiva de um indivíduo, que são a sintonização afetiva e a irradiação. Ou seja, o tempo todo a gente está nessa interação. A pessoa pode até não estar do meu lado, mas muitas vezes eu estou sintonizada com ela, eu estou irradiando, porque eu estou pensando nela. É uma questão de afinidade e do que está em mim que eu irradio. A gente vai entender isso melhor ao longo do que a gente vai conversando aqui. Nessa questão de irradiação, quando ocorre, por exemplo, um transtorno mental, como a esquizofrenia, não existe essa questão do afeto como acontece para a maioria de nós, porque na esquizofrenia esse é um transtorno em que existe o embotamento afetivo. A pessoa não tem a capacidade de expressar as emoções, os sentimentos como a maioria de nós tem. A gente diria até que, na linguagem popular, que é uma pessoa fria, que ela não tem sentimentos.
isso ocorre devido ao transtorno, certo? Então, isso é só para a gente entender, porque nessa questão de irradiação afetiva existe a rigidez, que é essa capacidade de não expressar, essa incapacidade na expressão dos sentimentos. Está tudo caminhando direitinho, uma compreensão? Só não vou dizer assim, qualquer coisa me avisa querendo dar. Mas aí a gente começa agora, como eu falei, tudo isso que a gente viu é de Paulo, são conceitos apresentados por Paulo Dalgalanone, que é médico e psiquiatra, como eu falei a vocês. Agora a gente entra especificamente no conhecimento espírita mesmo. Lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 29, Emmanuel diz pra gente assim: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Urge, é urgente. Chegou o momento de cada um de nós reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Essa compreensão vai mudando a nossa capacidade de compreensão para que a gente comece a olhar os nossos sentimentos com a devida importância que eles têm. Isso já é uma dica, né? E no capítulo 13 do Evangelho de João, ele narra para a gente a situação em que Jesus lava os pés dos discípulos. E é interessante que nos estudos, vendo a interpretação de Arthur Valadares, ele falando sobre a forma como Emmanuel interpreta essa passagem. Os pés são a base, aquilo que nos permite estar firme, em pé, diante da vida, para que a gente possa caminhar. Não é assim? Nessa simbologia, nessa analogia que Emmanuel faz, os pés representam os nossos sentimentos, como essa base que nos faz permanecer de pé diante da vida. Então, por isso, é importante, é como se Jesus quisesse nos dizer o seguinte: é preciso renovar os sentimentos, tirar da base qualquer pó do mundo. E aí, em relação a esse pó, a gente traz para esses sentimentos que muitas vezes nos fazem adoecer, que são a angústia, a culpa, a mágoa, o ressentimento. Diante desses sentimentos, a gente precisa tentar sacudir a poeira dos pés e renovar os nossos sentimentos, né? Porque caso nós não façamos tudo mais dos nossos empreendimentos, das nossas atividades, daquilo que a gente se dedicar a fazer, vai estar comprometido. Porque a base, que é o sentimento, já está comprometida. Entende? Então a gente precisa ter esse cuidado com os nossos sentimentos como a base onde está o controle da nossa vida. Já no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, esse livrinho é ótimo, minha gente, é um livrinho fininho, que eles dizem que é despretensioso, mas despretensioso ele não tem nada, porque ele tem conceitos que fazem a gente pensar tanto, que são tão importantes. E eu trouxe na íntegra a fala de Emmanuel para a gente ir discutindo, porque eu não conseguiria ser fiel com as minhas palavras a esses textos. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Em todos os universos, todos os seres estão se influenciando reciprocamente. E o universo a gente vê como o mundo maior, como esse macrocosmo, como eu coloquei aí. Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Ou seja, todo o movimento que existe no universo de todos os seres acontece por interdependência e repercussão. A gente está ligado um ao outro e a gente se influencia. Tudo o que eu faço não atinge somente a mim, atinge as pessoas que estão no meu entorno, no mínimo, dependendo da repercussão que as minhas ações têm. O reflexo esboça a emotividade. O reflexo é o que eu
percebo de mim nessa interação com o outro. Porque o outro funciona como um espelho. Nessa relação eu me vejo através do outro. Então esse reflexo esboça a emotividade. Esboço é uma palavra que quer dizer um desenho inicial, inacabado, né? Que a gente faz inicialmente. Então esse reflexo esboça a nossa emotividade, a nossa capacidade de sentir. Como um esboço, ele ainda pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado. Então isso quer dizer que as nossas emoções, elas podem ser trabalhadas e melhoradas o tempo todo. E eu coloquei aí microcosmo, porque aí diz respeito a cada um de nós. Porque a gente não é um mundo em miniatura nesse mundo maior. Todas essas leis que estão aí no universo regem também a nós. Dentro do nosso mundo íntimo, na nossa casa mental, não é assim? E a emotividade plasma, ela modela a ideia, ou seja, são essas emoções que modelam o nosso pensamento, porque a ideia não está no nosso pensamento. A gente sempre fala muito de pensamento, né? Como se o raciocínio fosse algo que a gente precisa cuidar. Mas antes de qualquer elaboração mental, existiu primeiro a emoção. E é essa que a gente precisa cuidar, porque essa é o que dá, ela é que dá origem ao pensamento. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Ou seja, a partir do momento que eu sinto, eu modelo a minha ideia, essa ideia dá origem, no caso, esse pensamento dá origem às minhas palavras, às minhas atitudes. Ou seja, eu vou agir a partir do que está na minha mente, que teve origem no meu sentimento, de acordo com esse pensamento que a gente está construindo aqui. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. As circunstâncias nascem a partir da emoção, a partir do nosso sentimento. O pensamento, no caso, que gera as atitudes, que gera as palavras e que comanda as nossas ações, né? Isso vai se perpetuar e vai gerar essas válvulas obliterativas, que são válvulas que obstruem esse nosso crescimento, ou servem como alavanca libertadora da nossa existência. O que é uma alavanca? Não é algo que nos impulsiona? Então, de acordo com o que eu crio a partir dos meus pensamentos, e o pensamento ele é criador por excelência, a partir do que está aqui no meu pensamento, que veio da minha emoção, eu vou criar o meu destino, criar a minha vida. E essa vida, dependendo do tipo de sentimento que eu tenho lá no meu coração, ela pode me fazer ficar, vamos dizer assim, estacionadozinho, né? Ou eu posso impulsionar o meu crescimento, ok? A mente é o espelho da vida, que está lá no pensamento e vida também. A mente é o espelho da vida, ela mostra tudo aquilo que está em nós, mas é o coração que é a face. E aí pensando nisso eu digo, meu Deus, o que é que tem na face da minha mente, né? Porque aí você vai examinar o que está no seu coração. Essa é uma reflexão que cada um de nós tem que fazer individualmente, né? Porque só a gente sabe o que é que se passa dentro da gente, né? Então, a partir disso, a gente começa a entender que o primeiro ponto de contato com a vida que nos cerca é o sentimento. Está ok? Tudo que nos chega de fora, primeiro chega a nós pelo sentimento. As circunstâncias exteriores geram em nós, inicialmente, emoções, ou um esboço de emotividade.
esboço, aquele desenho inicial que pode ser trabalhado, não é assim? Então a gente não tem que ter medo, a gente não pode estacionar, a gente sabe que tem a possibilidade de mudança, né? Mas que precisa realmente, primeiro, do nosso conhecimento acerca dessas emoções para que a gente possa ir trabalhando elas. São estas emoções e sentimentos que vão moldar o nosso pensamento, sendo este que vai definir as palavras e as atitudes que irão determinar o nosso destino. Como eu falei, o nosso pensamento, ele é construtor por excelência. É ele o que está dentro de nós, no nosso pensamento sempre, é a vida que nós vamos construir. Porque tudo que existe, existiu primeiro no pensamento de alguém. Essa casa aqui, como ela é hoje, ela existiu primeiro no pensamento de vocês que estavam à frente desse trabalho, para sair de onde vocês estavam e vir para um outro local. Cada um de nós, antes de ser criado, existiu primeiro no pensamento de Deus. Imagina isso. Pensar nisso me faz imaginar o quanto cada um de nós é único de verdade para o Papai do Céu. Porque Ele criou a cada um de nós, não criou numa produção em série, né? Ele criou individualmente, com características próprias para cada um. É uma cadeia, ou seja, todo esse processo ele é uma cadeia que pode nos prender ainda mais aos nossos equívocos, às nossas ilusões, ou nos libertar, nos impulsionando para cima. Tudo vai depender da atenção que nós dermos a esse sentimento que está no nosso coração, para que a gente possa ir trabalhando eles, para que eles possam funcionar como um impulso para o nosso crescimento, e não para que a gente se prenda cada vez mais aos equívocos que a gente cometeu, às ilusões que a gente ainda alimenta. Os sentimentos, esse textinho que eu trouxe é de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que é o item 8. É interessante a gente ver que não foi sempre assim. A gente veio, quando foi criado, né, estava no estágio inicial, em que a gente atendia muito mais aos instintos. Ele nos diz que os sentimentos são os instintos aprimorados com a evolução. E não é que os instintos sejam ruins, porque eles sempre tiveram a finalidade de preservação, de continuidade, de proteção. E ainda hoje nós temos esses instintos. A gente às vezes é que não dá, vamos dizer assim, ouvido a eles. Nas nossas primeiras encarnações havia muito mais os instintos. E aí eu coloquei a animalidade, eu tinha colocado até uma interrogaçãozinha, mas Mari tirou. Porque assim, nessa época dos instintos, a gente nessas primeiras encarnações, a gente se voltava mais, por conta da circunstância mesmo, à satisfação daquelas necessidades bem básicas, né? De se alimentar, de se manter vivo. Então, a gente atendia muito mais a uma questão material. E aí a gente vê que vai havendo um progresso, porque o homem aumenta esse convívio uns com os outros, né? E passa a possuir sensações. E aí eu coloquei aí paixões para a gente pensar. Porque o princípio da paixão em si, ele não é ruim. A paixão é como a emoção, é um sentimento forte que nos chega, mas para que a gente possa utilizar ele para nos impulsionar a crescer. Há uma realização que muitas vezes vai beneficiar a nossa comunidade, a nossa cidade. Aquela força que nos leva para cima. O que vai desvirtuar a paixão é o abuso que nós vamos cometer. É o excesso. Que a gente se entrega simplesmente às questões materiais, à satisfação dos sentidos. E a gente deixa de atender esse propósito nobre para o qual nós fomos criados.
Quando se encontra mais instruído e purificado, ele vai adquirindo sentimentos, o homem. A gente está nesse processo de instrução, de purificação, a gente ainda está no caminho, não é? Então, esse momento em que nós estamos hoje, nós temos mais sentimentos. Isso não quer dizer, como eu falei, que a gente não tem esses instintos. O amor é o sentimento mais elevado e mais sublime que existe. Ele é o nosso objetivo maior. Lázaro nos diz que quando a lei do amor predominar entre nós, ela vai substituir o individualismo pela integração das criaturas e vai acabar com as misérias sociais. Só por essa frase a gente consegue perceber que a gente ainda não está nesse estágio, não é? Esse aí é um estágio eu acho que para o que a Terra caminha, mas que a gente possa pensar nesse objetivo. E esse cuidado com as nossas emoções tem essa finalidade também, da gente compreender como é que a gente consegue ir transformando esses nossos sentimentos a fim de buscar essa elevação deles. Quando pensamos na frase apresentada por Kardec, fora da caridade não há salvação. A caridade aqui é preciso que nós pensemos ela como o ápice do sentimento da criatura. Esse estágio elevado a que pode chegar o amor. Porque a caridade é o amor em ação. Com o processo de depuração dos nossos sentimentos. O que é depuração? É a possibilidade de purificação dos nossos sentimentos. Porque esse cuidado tem também essa finalidade de que a partir desse processo a gente possa ir sentindo mais e melhor. Que é o caminho de fato da salvação. Porque para nós essa salvação, de acordo com o conhecimento espírita, é a compreensão da libertação do espírito em relação a esses apegos que a gente ainda tem ao que é material, para a nossa iluminação e para a nossa ascensão, para que a gente possa ir cada vez mais galgando esses degraus em busca desse crescimento. Então a caridade, para que a gente possa pensá-la como esse amor no estágio mais sublime e elevado. E aí tem uma passagenzinha do Evangelho em que Jesus nos fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. É assim que a gente fala comumente. Mas à medida em que a gente vai purificando esses sentimentos, esse sentido de boca perde, no caso, o sentido para espírito, que é um conceito muito mais elevado. A nossa alma expressa os sentimentos que povoam o nosso coração. Entende? Para que a gente possa ir compreendendo esse sentido mais elevado. E aí tem uma mensagenzinha do benfeitor Aulus, que é o mesmo benfeitor que instrui André Luiz lá nos domínios da mediunidade. Essa mensagem dele, intitulada Sentimento, está no capítulo 41 do livro Instruções Psicofônicas. Eu trouxe uma parte dela e, como eu falei, vocês me perdoem, eu vou ler e a gente vai comentando, mas é porque eu não conseguiria ser fiel a essas palavras, porque assim como Emmanuel, ele coloca cada palavrinha no lugar certo e aí torna a mensagem de uma beleza que é impressionante. E Aulus nos diz assim: em nossas relações com o Senhor, com os nossos semelhantes, com a vida e com a natureza, é importante lembrar que a nossa própria alma produz os modelos sutis que nos orientam às atividades de cada dia. É um resumo daquilo que a gente falou de uma maneira perfeita. A nossa alma produz esses modelos sutis, né, que orientam as nossas atividades do dia a dia, de acordo com os sentimentos que estão no nosso coração. E a gente reproduz isso nessas relações com Deus, com Jesus, com os nossos semelhantes, com a vida, com a natureza. Porque assim como Emmanuel diz que existe o livro da natureza, que tudo que a gente precisa entender sobre as leis naturais, sobre as leis de Deus, estão ali na natureza.
Porque quando a gente vai observar os processos, né, com a água, com a chuva, com a terra, então Emmanuel usa muito esses exemplos da natureza. E Aulus continua dizendo: tanto quanto a segurança de um edifício corresponde ao projeto a que se subordina, o êxito ou o fracasso em nossos menores empreendimentos correspondem à nossa atitude espiritual. Ou seja, para que uma edificação, vamos dizer um prédio, ele se mantenha firme, mesmo durante os fenômenos naturais, as intempéries, ele precisa ter tido um bom projeto. Não é assim? Assim ele faz uma comparação, uma analogia com os nossos sentimentos. Quanto melhores eles são, quanto mais trabalhados nós temos os sentimentos no nosso coração, mais eles vão contribuir para o nosso êxito nas menores atividades do nosso dia a dia. E ele continua dizendo: o pensamento é a matriz que compomos na intimidade do ser, com a qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. É como se, através do pensamento, como essa matriz, a gente gravasse a impressão dos nossos pensamentos daquilo que vai no nosso coração. E a partir desse pensamento, a gente vai reproduzindo a vida. Se esses nossos sentimentos estão adoecidos, a gente vai reproduzindo uma maneira de viver também adoecida. Quanto mais saudável estão os nossos sentimentos, mais saudável vai se reproduzindo a nossa vida. Em nosso caso, é o sentimento que antecede toda e qualquer elaboração de ordem mental. Antes que a gente possa raciocinar, é o sentimento que produz o material, a matéria-prima para o nosso pensamento. Por isso que a gente precisa cuidar tanto disso. E ele diz: é imprescindível dessa forma melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. Para que a gente possa melhorar os nossos sentimentos, é como se a gente precisasse fazer uma reserva de fraternidade, entendimento e simpatia. E pensando sobre isso hoje, eu fiquei, meu Deus do céu, vamos entender. Fraternidade, o que é fraternidade? É a capacidade de a gente olhar um para o outro e se ver como irmão. Entendimento é a compreensão a partir dessa fraternidade, da capacidade de enxergar o outro como irmão. É compreender que o meu irmão erra tanto quanto eu e carece da misericórdia de Jesus tanto quanto eu. A simpatia é a capacidade de olhar para o outro e buscar me afinar, me sensibilizar diante da situação dele. E isso não quer dizer que eu vá aceitar tudo o que ele faz ou dizer que é certo. Não. Mas eu preciso, de acordo com essa noção de fraternidade, de acordo com essa compreensão, eu preciso respeitá-lo, mas não deixar de tentar olhar para ele, me colocando no lugar dele. E aí a gente vê simpatia e, no caso, empatia. A capacidade de imaginar se, no lugar dele, eu agiria como ele agiu ou pior. Porque o Evangelho me diz que não me cabe nenhuma repreensão, nenhuma reprimenda a ninguém se disso não resultar um bem. Eu não posso repreender, condenar, julgar primeiramente e condenar alguém, porque eu não sei se no lugar dele eu faria o mesmo ou faria pior, ou se em outro momento, em outra vida, eu já não fiz. Entende? Então,
vê que perfeição é imprescindível, ou seja, é necessário que a gente precisa melhorar sempre, cada vez mais, as nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. É como se com essa reserva eu consigo ir melhorando o que eu tenho aqui dentro. Aí ele dá alguns exemplos que eu acho maravilhosos também. A estrela é conhecida pela luz que desprende de si mesma. A presença da flor é denunciada pelo perfume que lhe é característico. E a criatura, que somos nós, é identificada pelas irradiações que projeta. O que está saindo do meu coração agora? Eu esqueci de perguntar a vocês, como é que vocês estavam quando chegaram? Mas depois a gente pensa sobre isso. Certo? O que está saindo do meu coração? O que é que eu estou irradiando? Paulo diz que o verdadeiro cristão é aquele que expressa o perfume do Cristo. Eu estou conseguindo ter um pouquinho dessa luz que a estrela expressa? Eu consigo ter um pouquinho desse perfume da flor? Por onde eu passo? O que é que eu estou deixando? Sorvemos ideias, assimilamos ideias e exteriorizamos ideias todos os dias. O tempo todo a gente está nesse movimento. Sorvemos, ou seja, recebemos, assimilamos, não é? Ou seja, a ideia do outro eu assimilo para mim. É aquela questão da interdependência, da afinidade. E exteriorizamos. O tempo todo a gente também está emanando as nossas ideias para aqueles que nos cercam. É imperioso assim em nosso intercâmbio, ou seja, nessa troca uns com os outros, observar os nossos estados sentimentais. Como é que está o estado dos meus sentimentos nesse momento? Nessa troca, nessa interação com os outros, como é que estão os meus estados sentimentais? Nas bases de nossas reflexões e raciocínios, como origens de nossa vitória ou de nossa derrota no campo de luta vulgar, no campo de luta comum. Cada um de nós enfrenta uma luta diferente no nosso dia a dia, não é assim? Como é que está o nosso estado, o estado dos nossos sentimentos? Isso pode determinar, como a gente já falou, o êxito ou o nosso fracasso nessas lutas diárias. Ilustrando-nos a conceituação despretensiosa, evoquemos a natureza para simbolizar alguns de nossos sentimentos e clarear, tanto quanto possível, a lição que a experiência nos oferece. Aí ele traz algumas frases que é para a gente pensar como é que seria me ver dentro dessa situação, para que a gente possa ir clareando essa compreensão do quanto eu estou o tempo todo assimilando o que me chega por essa interação e do quanto eu estou emanando, irradiando. E ele traz alguns exemplos que a gente poderia dizer que não são tão agradáveis de imaginar, certo? Já estou avisando. Ele diz assim: o ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. Eu vou dar só uma pressinha, porque já posso ir para aquele agora. O ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. Eu estava lendo e vendo uns vídeos sobre a hiena. A hiena é um animal pequeno, que tem as patinhas, eu acho que são traseiras, mas menorzinhas do que as da frente, não é? Ela tem aquela risadinha que a gente está acostumado às vezes a ouvir, mas ela é um predador feroz, porque ela enfrenta os leões. O leão não é tido como rei da selva. A hiena enfrenta os leões. Se o leão estiver sozinho ou em dois, o bando enfrenta os leões. As leoas não enfrentam as hienas. Elas recuam e os leões tomam a frente. Elas ficam na espreita, esperando. Se os leões abateram, vamos dizer, um javali, elas ficam ali cercando, até que elas meio que intimidam os leões e eles levam um pouco
daquela carne e deixam o restante para elas. Tudo que elas podem abater, elas comem. Existe inclusive ataques, registrados ataques de hienas a humanos. Então imagine, ele faz essa comparação, o ódio é comparável à hiena espalhando terror e morte. A gente não costuma pensar sobre essas situações. E às vezes os nossos sentimentos estão tão desequilibrados e desequilibram todo o ambiente em que nós estamos. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. A inveja. O ciúme parece um lobo famulento, um lobo faminto, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço, arremessando espinhos na direção daqueles que lhe respiram a presença. Imagine, então é como se, através da agressividade, eu chego aqui extremamente agressiva e vocês recebem isso como se estivessem recebendo uma furada de um espinho. Isso faz ou não a gente pensar, esses exemplos faz ou não a gente pensar sobre a necessidade da gente parar um pouco e tentar se controlar em relação às nossas emoções. Aí são os exemplos que a gente diz agradáveis, que fazem bem para a alma. Ele diz assim: o amor é comparável ao sol que aquece e ilumina. E o sol ainda mais nos traz também saúde física. Não é fonte de vitamina? Então, o amor é comparável a esse sol que aquece, que ilumina, que traz vitalidade, que traz força. É interessante observar que no inverno os casos de depressão aumentam. Porque o clima não é que seja ruim, mas é que ele favorece essa introspecção. A gente deixa de ter contato com o sol e muitas vezes a gente adoece. A compreensão copia a fonte amiga. Vamos imaginar que a gente está entrando num sítiozinho, no mato, né? A gente caminha um pouquinho, sentindo aquele cheiro de mato, e a gente de repente ouve uma fonte, um gotejamentozinho d'água. O que é que aquilo gera em nós? Se não é paz, tranquilidade, calmaria? A tolerância fraterna é qual árvore que serve e ajuda sempre. Aí eu me lembrei do seguinte: a gente está caminhando no sol, né, cansado, suor escorrendo, e a gente encontra uma árvore. Dá ou não dá um alívio? De poder parar um pouquinho e recuperar as forças. A gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando, suavizando, aliviando o infortúnio. A gentileza é irmã da música construtiva. O quanto uma boa música nos consola, nos acalma. E tudo isso para a gente pensar o quanto contribui para esse equilíbrio dos nossos sentimentos. O sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. E eu pergunto a vocês: essa tarefinha é do outro ou é minha? É de cada um de nós, não é assim? Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Busquemos sentir o bem, sentir da melhor maneira, da maneira, não é a correta, mas assim, com mais equilíbrio que a gente possa conquistar. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. A gente precisa agir nos nossos sentimentos, buscando melhorá-los. Sentimos, modelamos a ideia, modelamos o pensamento. Pensando, criamos o destino. Quantas vezes, até às vezes tem umas mensagenzinhas no Instagram, na internet, dizendo assim:
tudo o que eu tenho hoje, um dia foi motivo das minhas orações. Ou seja, estava no meu pensamento, eu pedi a Deus e eu concretizei. Então imagina se a gente pensar melhor, sentir melhor e pensar melhor a cada dia. O quanto a gente vai construir de benefícios para nós e para todos que estão no nosso entorno. Atendamos a higiene mental, ou seja, essa limpeza de acordo com aquela lavagem dos pés, que a gente possa limpar os nossos pensamentos, né? Através do equilíbrio dos nossos sentimentos. Essa higiene mental acontece desse modo. Entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante, por mais limpa, não viverá feliz sem alimento. E o alimento, ele diz, a bondade é o pão das almas, de cada um de nós. E aí eu me lembro de Emmanuel, lá no capítulo 23 de Pensamento e Vida, quando ele nos diz que a eterna providência é a fonte do amor infinito. Eu ia dizer incondicional, mas é infinito. A providência eterna é a fonte do amor infinito, em doação permanente. Quem é essa eterna providência? Não é Deus? Ele está doando sempre, mas Ele solicita de cada um de nós para que sejamos canais de expressão desse amor. E à medida em que a gente se torna canal de expressão do amor de Deus, quanto mais eu dou, mais Ele me reabastece. Lá na mensagem diz assim, com matemática, precisão. Então, nunca vai me faltar nada na medida em que eu me dou, na medida em que eu exercito essa bondade com os meus semelhantes. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre em sua lição imperecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí eu lembro daquela reserva que a gente precisa ter. Lembram? De fraternidade, de entendimento e de simpatia. Tem mais. Está passando sozinho? Então, como eu perguntei, essa tarefinha cabe a cada um de nós. Não é assim? Porque tudo está em nós. Essa possibilidade do equilíbrio das nossas emoções, a partir do quão profundo vai se tornando o nosso entendimento. E a doutrina espírita nos dá alguns instrumentos para que a gente possa utilizar nesse exercício da melhoria dos nossos sentimentos, que é a prece sincera, o estudo através da leitura edificante, das músicas, das boas músicas, o autoconhecimento, que é tão necessário para que a gente entenda de onde vêm esses sentimentos. E muitas vezes, se a gente não é capaz, não tem condições de buscar esse autoconhecimento sozinhos, é nesse momento que a gente precisa de auxílio. Porque não é vergonha a gente cuidar dos nossos sentimentos, buscando um psiquiatra, buscando um psicólogo. São profissionais que são capacitados a nos ajudar, desde que sejam suficientemente sérios. O trabalho no bem, a gente ouve tanto, essa capacidade de servir aos nossos semelhantes, porque servindo a gente aprende a amar, a gente consegue se tornando mais tolerante e buscando a caridade naquele sentido mais abrangente que a gente falou aqui, que é o amor em ação. E aí, tanto Aulus quanto Emmanuel, assim como Jesus, através desse Evangelho redivivo, à luz dessa profundidade que a gente vai se permitindo adquirir, através da nossa capacidade de compreensão, de acordo com essa interpretação do Espiritismo, tem o propósito de
não nos deixarmos envolver por essa ideia que temos de maneira meio atávica, ou seja, de maneira herdada, apreendida. A gente recebe as informações de acordo com a nossa criação, com as experiências que a gente foi tendo, e a gente não pensa sobre elas. De que são as circunstâncias que são as grandes definidoras da nossa vida. Ou seja, o que nos acontece externamente é o que define a nossa vida, e não é. Essa compreensão, esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, é justamente no sentido de fazer essa transição, essa mudança de comportamento, no sentido de uma tomada de consciência, né, de cada um de nós, como espíritos imortais que somos, no sentido de nos tornarmos responsáveis pela condução da nossa vida, buscando esse crescimento, essa iluminação, essa evolução, que é o objetivo maior de cada um de nós. E a partir dessa premissa de que a gente precisa atuar na base do que nos possibilita viver essa vida espiritual ainda aqui na Terra. Então, essa transição ela é fundamental, essa tomada de consciência de cada um de nós. A gente não está estudando à toa. Todo esse conhecimento ele precisa ser sentido, ele precisa ser vivenciado na nossa vida para que ele faça de fato a diferença. Então, eu só peço a Jesus que todas as reflexões possam fazer com que a gente comece a parar um pouquinho e pensar: o que é que eu estou sentindo? O que é que está na base disso que eu estou sentindo? Qual é o sentimento? Por que eu estou sentindo isso? E a gente começar a ir lidando melhor com esses sentimentos. Eu garanto, é uma experiência que eu já venho passando. A gente vai transformando os nossos sentimentos, a gente vai colocando mais amor nas nossas atitudes diárias. E isso vai preenchendo a nossa vida de uma maneira muito, muito forte. Então, que cada um de nós possa ir fazendo essa tarefinha de cuidar dos nossos sentimentos. Então, que Jesus nos ilumine, né, nessa tarefa. Muita paz e muita luz para cada um, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos. Tivemos uma aula, né? Foi ótimo, adorei. E teve algumas coisas que me tocaram, fiquei ali disfarçando para mim. Ficou um suor nos olhos, né? Suou assim um pouquinho. Mas eu disfarcei porque ela falou uma coisa muito bonita, me tocou muito. Que Deus, ele planejou cada um de nós, né? Isso é lindo, né? Mas ele não só planejou cada um para nos criar. No fim, ela falou, me deixou muito tocado, que além de nos planejar com todo cuidado e carinho, ele está a todo momento emanando amor para nós. E nos deu a condição de sermos nós o responsável por sintonizar com ele, esse amor dele, né? Então, cabe a nós sermos felizes. Nós somos os únicos responsáveis, não depende de ninguém. Depende de uma escolha nossa, né? Então, eu fiquei muito emocionado, me tocou muito esse ponto. E, assim, foi muito bem construído, eu acho que a gente aprendeu bastante sobre essa questão das emoções, dos sentimentos, de como podemos, né, trabalhar esses sentimentos que vão afetar nossos pensamentos e nossas ações, e nossa vida vai melhorar, vai melhorar nossos sentimentos, só depende de nós. Então, Verônica, muito obrigado por sua presença. Leve nosso abraço também aos queridos lá da Casa Chico Xavier, viu? E vamos em outras oportunidades estar junto novamente, viu? Tá certo? Então, para finalizar, vamos fazer a nossa prece final. Vou pedir nossa irmã Janaína para fazer a prece, pode ser? Senhor Jesus, querido amigo, te agradecemos por essa reunião nessa tarde, por cada um de nós que estivemos aqui presentes, pela orientação, pela iluminação que desse a palestrante, trazendo conceitos que vêm acalmar nossos corações e nos ensinar também um pouquinho mais a cada dia
irmos nos educando e nos aproximando mais de Ti. Te agradecemos por tudo, te pedimos que fique sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. E sendo assim, meus queridos irmãos, damos por finalizar essa primeira parte dos nossos trabalhos. Quem quiser tomar o passe, pode esperar sentadinho que ele vai chamando aos poucos, tá certo? Então, muita paz para todos.